Obrigado, Assad. Eu quero lembrar a esse auditório que essa é a primeira apresentação que nós estamos fazendo do documento que virá pela frente. Cada coordenador trabalhará o seu tema em 3 capítulos. Um diagnóstico atual, metas e propostas. O Assad mostrou o espírito geral do projeto e delineou algumas das propostas, mas o documento final terá muito mais objetividade em relação às propostas. Estou ainda trabalhando nisso aí. Agora vamos ver o professor Carcheta. O professor Carcheta preside o Exalc Logger, também foi diretor da Escola de Piracicaba. Você é o único não agrônomo, né, Carcheta? Que foi diretor? Diz a lenda que sim. Carcheta é o único não agrônomo na escola que tem mais de 100 anos. A diretor da Escola de Piracicaba. Mas o secretário da Agricultura também não. O secretário da Agricultura é politécnico também. Né? Reitor da USP Ninguém é politécnico. Perfeito, mas as coisas funcionam bem. Carcheta é um craque, reconhecido no Brasil e fora do Brasil pela questão da logística, de modo que é um orgulho tê-lo trabalhando conosco aqui nesse tema. E ele vai cuidar da questão da logística. Ok. Muito obrigado, ao ministro Roberto Rodrigues. Bom dia, quase boa tarde a todos aí. E o agradecimento aqui ao Instituto, à Fundação FHC, pelo convite. E a ideia é compartilhar um pouco aí daquilo que temos refletido sobre a suposta otimização da logística agroindustrial. E eu queria começar lembrando o seguinte, meio que pessoal, né? Eu vim hoje de Piracicaba, né? Sou professor da Exalc, com muito orgulho, tal, fui diretor, tá? E saí 7 horas de Piracicaba, né? Para chegar aqui às 10, né? Então, segunda-feira, chegar no centro é um desafio logístico complicado. Mas coisas do interior, né? Todo dia a gente fala com a mãe, né? Ou eu ligo para minha mãe, ou minha mãe me liga, tal. E hoje não foi diferente, né? Então minha mãe me ligou logo cedo, tal. Muitos conhecem Dona Janete Lúcida, 85 anos, né? Então ligou, tal, às 6 horas da manhã. Eu falei assim, não esquece que hoje é dia de São José, né? Ela é católica, fervorosa, tá? Eu falei assim, tá bom, mãe, não vou esquecer São José. E você vai viajar hoje? Eu falei, eu vou viajar hoje. O que você vai fazer? Vou dar uma palestra lá em São Paulo, né? Mas sobre o que você vai falar? Né? Eu falei assim, mãe, eu vou falar de logística, né? Ela falou assim, nossa, né? Mas que chique, né? Que moderno esse negócio de logística que você fala. Aí eu assim, tento explicar, né, para ela e para muitos aí, a logística como área de conhecimento, ela é super antiga, né? Então, se nós nos remetêssemos aí, quem sabe, a civilizações mais antigas, né? Então, você tem o verbete logística na língua grega, na língua francesa. Então, assim, existe há muito tempo. Agora, por outro lado, sim, né? Quando nós estamos num ambiente, quem sabe, aí mais ligado à agricultura, a agronegócios, a logística parece ser algo moderno, né? Algo novo. E sim, de fato, é novo. Por quê? Né? Porque se deu conta que numa economia em que se produz muito de agro, né? E isso implica, né, uma receita considerável, né? As despesas com logística são muito significativas. Então, passou a incomodar. Né? Então, a partir do momento que a despesa com logística incomoda, né, o crescimento de qualquer segmento, né, sim, precisamos estudar, né, essa logística, precisamos identificar alternativas interessantes, né, para fazer com que essa logística, de fato, implique num custo cada vez menor. Então, eu acho que é esse o ponto, né? O agronegócio brasileiro vai bem? Vai muito bem, né? Vocês veem as estatísticas aí, só de grãos, né?
nós estamos chegando aí a mais de 220 milhões de toneladas ano, né? Então, é uma produção muito significativa, né? Então, aqui, eu não vou usar muito slide, mas a gente tem um mapa do Brasil onde são mostradas as produções, ou os níveis de produção, nos estados brasileiros, né? E é uma coisa interessante, né? Muitos talvez já tenham passado por essa reflexão. A agricultura, e aí no caso grãos, né? Soja e milho, ela está presente praticamente em todos os estados do Brasil, né? Então, é uma atividade econômica de natureza inclusiva, né? Então, quando se fala de agricultura para granéis sólidos agrícolas, nós estamos falando de um país como um todo, né? Não estamos falando de uma região, de um estado específico, etc., né? Agora, vejam, se nós juntássemos a esses mais de 220 milhões de toneladas de granéis sólidos agrícolas, né, outros produtos agrícolas brasileiros, né, destaque talvez para a cana, que representa aí, mais de 500 milhões de toneladas, a gente chega fácil a 1 bilhão de toneladas. Então, 1 bilhão de toneladas ano, né, originados de um único segmento, isso significa muito, né? Mais ainda, né, esse 1 bilhão de toneladas, se a gente for fazer como dizem, né, com respeito à categoria, né, uma conta de padeiro aí, dá algo em torno de 1 trilhão de reais, né? Então, é uma escala, é uma representatividade, é um cacife muito considerável, esse que o segmento agroindustrial representa, inclusive no sentido de demandar, né, esforços efetivos no que dizem respeito à racionalização da logística. Então, continuando aí com as contas de padeiro, né, para uma carreta de 27 toneladas, né, capacidade nominal, carreta graneleira, 1 bilhão de toneladas ano significariam algo em torno de 37 milhões de viagens ano, né? 37 milhões de viagens de carreta ano, né? E ainda de uma forma simplista, né, a conta frete correspondente daria algo em torno de 100 bilhões de reais. 100 bi de reais, né? Isso é muito? É muito, é muito. Assim, e significa, grosso modo, 10% da receita do agro, né? E é muito por quê, né? Primeiro, porque, né, por mais que tentemos uma série de coisas, eu também sou partidário. Eu acho que o país tem que continuar a ser referenciado como um grande produtor de matéria-prima agrícola, né? E as matérias-primas agrícolas, né, as commodities, normalmente significam um baixo valor agregado, né? Então, você tem uma despesa com o frete totalmente, né, pulverizada, não necessariamente organizada, né, representando 10%, isso é bastante, né? Se nós juntássemos, né, um potencial enorme aí para armazenamento, mas o que já existe de despesa com armazenamento, né, então esse percentual já subiria para 15%, né? Então, se a gente for chamar aí de conta logística, né, incluindo transporte e armazenagem, a gente está gastando mais ou menos 15% do total da receita. E eu sempre brinco com os alunos, né? A gente trabalha muito com modelos matemáticos, né? Politécnico tem um pouco desse vício de formação. Professor, podemos melhorar? Podemos melhorar. O senhor garante alguma coisa? Eu falei assim, eu garanto. E o senhor garante quanto? Eu falei assim, 1% a menos eu garanto, né? Então, 1% para o nosso volume é algo muito significativo. E isso pode ser alcançado de diversas formas, né?
Queria também agregar o fato relacionado a perdas na logística, né? Então, nós temos aí um conjunto de valores muito expressivo, né? Então, num levantamento que fizemos, referente a 2015, foram mais de 2,3 milhões de toneladas de grãos sendo perdidos na atividade logística, né? Por mais que, né, proporcionalmente ainda não seja algo tão significativo, né, absolutamente é muito, né? Se perde muito. Estimativa aí de mais de 2,4 bilhões de reais, né? Então, quando se fala na racionalização da logística agroindustrial, por mais que se pense na matriz de transporte mais bem balanceada, etc., que a gente vai comentar rapidamente na sequência, a gente tem um problema clássico de armazenamento, né? Então, a gente tem a situação muito comum, né? Centro-Oeste, Mato Grosso, uma safra, colheita, né, bem definida, fim de janeiro até início de maio, né? E praticamente, né, vamos colocar aí 80% da colheita é movimentada, né? E é principalmente movimentado por quê? Porque não tem onde se armazenar, né? Então, essa é uma primeira deficiência muito clara, né, para o ambiente brasileiro e no que diz respeito a esse atendimento ao agronegócio. O nível de armazenamento dentro das propriedades é muito pequeno. Então, hoje, da capacidade estática instalada, né, a gente tem algo em torno de 15% a 17% dentro da propriedade, né? Cada país tem sua história. Nos Estados Unidos, isso já chega quase a 50%, né? Então, o produtor ele se vê pressionado, né, a movimentar exatamente na safra, né? Vai usar um transporte mais caro, né? Demanda elevada, preço mais elevado, né? E, com isso, vai perceber também um nível de perdas físicas mais elevado também. Então, o que acontece? O produtor ele sabe que seria bom poder trabalhar com essa escala de produção, mas hoje o investimento em armazéns dentro da propriedade é algo expressivo em termos de desembolso de capital. Então, hoje, no Mato Grosso, a gente percebe que, principalmente, as grandes propriedades é que têm investido em armazenamento dentro da propriedade. Os pequenos e médios, eles acabam, né, de uma certa forma, fazendo essa escala através de uma trader, né, através de uma cooperativa, que, de fato, tem essa possibilidade de armazenamento. Então, nesse plano de Estado, né, essa necessidade de se ter mais unidades de armazenamento dentro da propriedade, eu acho que é algo patente, mas caminha muito próximo do que o ministro Roberto Rodrigues comentou, do avanço tecnológico. Então, hoje, uma estrutura convencional de armazenagem talvez não faça mais sentido dentro da propriedade. Então, existem aí uma série de novas tecnologias, né, que vêm sendo testadas para trazer, quem sabe, aí, né, esse maior incentivo aí para o produtor, né? Um outro aspecto também, falando em logística, e falando em armazenagem, e falando em transporte, é a questão do frete de retorno, né? A gente tem hoje, para praticamente todas as modalidades de transporte, a história de, né, vai cheio, volta vazio, né? Então, essa gestão da logística, pensando em ter um aproveitamento melhor do veículo, é muito importante. Então, aqui, eu colocaria o seguinte: temos um retrato, né, da malha viária brasileira, né, em cima aí das regiões de produção, né? E, ao mesmo tempo, nós temos aí o destaque para os portos brasileiros, né, e a exportação de grãos. Então, os portos, eles são protagonistas
de qualquer plano de Estado que venha tocar em logística. E, no caso brasileiro, principalmente no sentido de, né, possibilitar que estruturas de armazenamento, né, também sejam construídas dentro dos portos, né, ou nas áreas retroportuárias, né. E outra coisa, talvez, né, no caso para grãos, a gente tem ainda esse foco muito claro na movimentação através de Santos, Paranaguá, quem sabe o próprio Porto de Rio Grande. Então, nos últimos tempos, né, a gente vê, inclusive, no chamado Arco Norte, né, um incremento bastante significativo aí de movimentação, mas isso é algo que deve valer para o país como um todo. Tá? No que diz respeito ao transporte, sim, né, precisamos de mais ferrovias, precisamos de mais hidrovias, precisamos mais de dutovias, mas também precisamos de mais rodovias. Né? A densidade rodoviária ela é baixa no país. Né? Então, precisamos fazer alguma coisa para que a gente não tenha todo início de ano aquela notícia nos jornais nacionais da vida do chamado apagão logístico, esse ano que não vai dar, etc. Tal, né? Agora, qual é o grande problema? Né? E aí eu acho que a questão do plano de Estado faz totalmente sentido. Para um governante, para um político, parece fazer muito mais sentido que seja ao final do mandato inaugurar rodovias. Né? Então, olha, parece que dá muito mais voto, né? Você inaugurar 500 quilômetros de rodovias do que 50 quilômetros de ferrovia. Né? Então, existe essa coincidência do mandato do Executivo, principalmente, com os períodos de maturação de obra rodoviária, o que não necessariamente vai coincidir com períodos de maturação de obras ferroviárias. Então, uma ferrovia, uma hidrovia, elas têm que fazer parte desse plano de Estado. Então, olha, próximo presidente, está aqui, ó, você ganhou, você é do partido XYZ, você vai ter que fazer aí uma série de coisas em função aí dos seus acordos políticos, mas, olha, essa agenda mínima relacionada a investimentos em logística tem que acontecer, né? Tem que acontecer no seu governo, no governo do seu sucessor e por aí vai. Então, é interessante, não sei quantos já tiveram essa curiosidade, se você for conhecer no detalhe os planos plurianuais do governo federal, e isso desde o governo Collor, as obras de infraestrutura viária, de transporte, são praticamente as mesmas. São praticamente as mesmas, por quê? Porque muito pouco foi feito. Né? Então, essa agenda mínima, ela poderia, sim, facilitar a possibilidade de observarmos, por exemplo, ferrovias de alto padrão. Né? A gente não tem ferrovias e muito menos de alto padrão, e que poderiam ser construídas, implementadas, à luz de uma legislação mais moderna. Né? Então, de novo, o ministro Roberto Rodrigues comentou, será que não seria possível nós termos algum tipo de incentivo, algum tipo de facilitação para que pequenas e médias empresas regionais de construção pudessem estar ligadas a esse tipo de investimento? Então, aí a gente cai num aspecto interessante, e eu estou fazendo direito à noite, comecei esse ano, estou super entusiasmado. Então, eu fiz até uma consulta específica aí, marcos legais, marcos regulatórios. Né? Efetivamente, a gente tem muito pouco formalizado, legalizado. Né? E o que eu aprendi foi o seguinte, um desejo, quem sabe, de não muito tempo atrás, nós não temos um Ministério de Logística. Né? Até se tentou montar um super Ministério de Logística, tal, era o Luiz Carlos cotado na época, tal, acabou não saindo. Então, nós temos o Ministério dos Transportes. E, supostamente, o Ministério, ou quem sabe uma das agências reguladoras,
deveriam aí cuidar desses marcos legais, desses marcos regulatórios, que não necessariamente têm força de lei. Então, nesse trabalho, né, de plano de Estado, é fundamental a integração, uma qualidade da logística, junto ao Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo tem que atuar junto com o agro para, por exemplo, auxiliar, né, na formalização dos marcos legais que sejam necessários. E eu ouvi eu não posso falar o nome do professor aqui, mas diz que existe uma máxima aqui, que eu acho que é interessante. Tudo isso pode acontecer através de uma PPP, né? PPP, né, é uma panaceia aí, né? Parece que vai resolver tudo, tal. Tomara, né? Tivemos a PPP Caipira no Mato Grosso, etc. Os produtores entraram com sacas de soja, mas a questão é: o ente privado pode fazer tudo aquilo que a lei permite ou não proíbe. O ente público deve agir de acordo com aquilo que a lei prevê. Então, eu acredito que hoje, seja qual for o investidor, né, estrangeiro ou nacional, ele precisa ter as regras muito bem definidas, muito claras. Eu não tenho dúvida que a gente tem recurso financeiro abundante. Agora, o investidor, por mais, né, propenso a risco que seja, ele precisa ter uma garantia mínima, né, de que construir uma nova ferrovia não sei onde, né, vai ser um esforço importante, controlado, fiscalizado e por aí vai, né? E nós, como país, né, corpo de técnicos, nós já demonstramos uma inteligência, acho que bastante clara, numa série de projetos, né? Então, tem sopas de letrinhas aí diversas, né? Então, vocês já devem ter ouvido do PNLT, né? Programa Nacional de Logística e Transporte, né? PAC 1, PAC 2, né? E há 10 dias foi lançada pela Embrapa, né? Uma plataforma específica, que é o Sistema de Inteligência Territorial, né? Para ajudar nessa otimização logística. Então, tem um monte de coisa acontecendo, né? E não necessariamente de forma integrada, né? O que seria muito mais útil, muito mais prático para a logística. Com relação ainda a armazenamento, eu queria só passar rapidamente aqui. Esse é o mapa com a capacidade de armazenagem, né? Nominal, né? Não necessariamente todos esses armazéns são efetivamente utilizados, né? Aqui temos armazéns sendo mais do que utilizados, né? Então, o que nós vemos aí não é armazenamento a céu aberto, né? É perda mesmo, né? Então, não teve onde pôr, pois aí. E aqui, falando de armazenamento, né? Esse é o famoso estoque sobre rodas, né? Então, não se tem onde armazenar, usa o caminhão, né? Na fila do porto, né? Para fazer o devido armazenamento. 2018, este ano, é o fim, não tem jeito, né, do próximo governo federal. E qualquer tipo de investimento, né, em logística precisa ser bem referenciado, né, pela legislação específica, pelo marco legal específico, e a figura das licitações, né, no nosso entendimento, tem que ser revista, né? Então, essa coisa de lei 8666, né, ganha o preço mais barato, eu acho que a gente já tem uma série de situações que mostram que isso efetivamente não funciona, né? Matriz de transporte. Somos um país tipicamente rodoviário, tá certo? Nós vamos conseguir mudar isso da noite para o dia e precisamos mudar isso da noite para o dia. O transporte rodoviário, por mais, né, que tenhamos os Prius para carro de passeio, né, quem sabe a gente tenha, né, algo do gênero para veículo de carga, mas, via de regra, o transporte rodoviário implica maior consumo energético. Então, numa matriz de transporte de cargas de baixo valor agregado, isso não deveria acontecer, né? Então, a gente deveria ter
uma participação mais expressiva de ferrovias, hidrovias, etc. Tal. Agora, não adianta, da noite para o dia, isso não vai acontecer. Eu não sei se eu sou pessimista demais, mas eu digo o seguinte, os próximos 15, 20 anos, a matriz de transporte vai continuar a ter a predominância do transporte rodoviário. Agora, se a gente não começar a fazer nada em termos de agenda mínima para investimentos em logística, né, não vão ser nem 15, nem 20, né, vão ser 50 anos aí que essa matriz de transporte vai continuar a ser a mesma, com a participação expressiva aí da modalidade de transporte rodoviário. Então, para finalizar, eu acho que comungo da ideia aí dessa agenda mínima para o Estado, né? E numa agenda mínima, as atividades, como é preconizado pela própria logística, tem que ocorrer de maneira integrada, né? E eu entendo que a experiência que nós estamos observando, né, capitaneadas aí pelo Roberto, são uma demonstração aí de que essa integração efetivamente pode ocorrer. Então, nós estamos tendo a Embrapa, estamos tendo o USP, estamos tendo o setor privado de uma maneira geral, que vão poder participar da elaboração dessa proposta. E, a título de curiosidade para alguns, né, o Roberto tem, né, cara de pai, vô, bonachão, mas ele sabe cobrar, né? Então, ele falou que tem que ficar pronto até quando, Roberto, o plano? Até final de junho, certo? 15 de junho. Junho. Ó, o de logística já está pronto, tá certo? Está pronto. Então, as coisas vão acontecer. Bom, então, acho que era isso. Dizer que é uma oportunidade ímpar, né, poder estar comunicando, acho que algumas ideias preliminares ainda sobre o problema e o que devemos fazer, mas certamente o teor aí desse documento vai ter um incremento de qualidade enorme a partir do momento que todos os envolvidos aí puderem participar, e o Roberto vai criar incentivos para isso. Muito obrigado. Obrigado, Cacheta.